aos Romanos, capítulo 6, para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, receba aí a paz do Senhor Jesus na tua vida, na tua casa e na tua família. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a todos que têm se inscrito no canal. Olha, muito obrigado mesmo por você ter se inscrito aí nesse canal. Amém? É um canalzinho simples, é um canal humilde. Glória a Deus. Um canal que nós prezamos a palavra de Deus em primeiro lugar. Louvado seja Deus. Amém? E você que ainda não é inscrito no canal, olha, se inscreva aí você também, saiba que nós prezamos por meio do canal a palavra de Deus, tá bom? Porque nós precisamos da palavra de Deus, na verdade nós necessitamos da palavra do Senhor, amém? Se inscreva aí no canal, ative o sininho, amém? Ou seja, deixe o sininho ativado para sempre que for enviado um vídeo com a ministração da palavra, amém? Você poder estar aí ouvindo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, amém? E vamos então para a palavra, Romanos capítulo 6, para a glória de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aqui, ó. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis vós que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso como mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo do quê? Da graça. Vamos para a palavra, irmão, irmã, ouvinte da palavra do Senhor. Escute. Que diremos, pois? Veja. Permaneceremos no pecado? Será que devemos permanecer no pecado? Tem uma palavra que diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom, aleluia, de Deus, é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então veja, escute, que diremos, pois permaneceremos no pecado? Olha, para que a graça abunde? Não, de modo nenhum. De modo nenhum. Ou seja, de maneira nenhuma. Jamais devemos permanecer no pecado,
Ou seja, de modo nenhum. Está aqui, ó. Nós que estamos mortos para o pecado. Veja. Nós que estamos mortos para o pecado. Está aqui, ó. Louvado seja Deus. Como viveremos ainda nele? Ou seja, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda no pecado? Veja. Se eu estou morto para o pecado, como é então que eu ainda vivo na prática do pecado? Uma vez que para o pecado eu já morri. É? Não pode isso acontecer. Nem na minha vida e nem na tua vida. Não. Está aqui, ó. Aleluia. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, como veremos ainda no pecado? Nós que estamos mortos para o pecado, como é que ainda nós vivemos no pecado? Não. Ó, aleluia. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados no quê? Na sua morte. Olha só, veja só. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. De sorte que fomos sepultados com ele. Sepultados com quem? Com Cristo. Pelo quê? Pelo batismo na morte. Está aqui, ó. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Está vendo? Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É assim que nós temos que andar. Nós temos que andar em novidade de vida. Eu devo andar em novidade de vida. Você aí deve também andar em novidade de vida. Não devemos andar como antes nós andávamos, antes que nós fôssemos batizados. Louvado seja o Senhor. Não. Nós temos que andar em novidade de vida. Louvado seja Deus. Está aqui, ó. Assim andemos nós também em novidade de vida. Por quê? Escute. Veja só, entenda. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, ou seja, porque se fomos plantados juntamente com quem? Com Cristo, na semelhança da morte de quem? De Cristo. Também o seremos na da sua ressurreição. Também o seremos na da ressurreição do próprio, certamente, Senhor Jesus. Está aqui, ó. Sabendo isto, nós não podemos esquecer, nós temos que saber isso. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Isso por que o nosso homem velho foi com Cristo crucificado? Por quê? A própria palavra explica o porquê disso. Está aqui, ó. Sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado, olha, para que o corpo do pecado seja desfeito. Está aí. Para que o corpo do pecado seja desfeito, por isso, né? Aleluia. O corpo do pecado precisava ser desfeito. Aleluia. E a única forma com que o corpo do pecado, aleluia, é desfeito é deste jeito. Está aqui, ó. Sabendo isso que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Entendeu? Sabendo isso que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Com quem? Crucificado com Cristo. Né? Para que o corpo do pecado, né, aleluia, seja desfeito. Para que não sirvamos mais ao pecado. Porque era necessário que o corpo do pecado fosse desfeito para que nós não servisse mais ao pecado. Louvado seja Deus. Eu não posso estar servindo mais ao pecado. Eu tenho que saber que agora eu sirvo a Deus. Você tem que saber que agora você serve a Deus. Ei, querido, você tem que saber que você serve a Deus, não é mais ao pecado. Por quê? Porque o corpo do pecado foi desfeito. Para que você não sirva mais ao pecado, mas sim sirva a Deus. Está aqui, ó. Aleluia. Porque aquele que está morto está justificado do pecado.
Você está entendendo? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, sim, tem esse negócio aí também, né? Tem esse ponto para se parar para pensar. Olha, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Olha só. Ora, se já morremos com Cristo, nós cremos que com Cristo também nós viveremos. Por quê? Porque nós já morremos com Cristo. Entendeu? Não entendeu? Você vai entender até o final da ministração, você vai conseguir entender aí. É necessário que você entenda, mas para que você entenda, preste bastante atenção para a glória de Deus, tá bom? Para que haja um entendimento desta palavra, olha. Tá vendo? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, com quem nós estamos vivendo? Não é com Cristo? Mas isso é claro. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Cristo viveremos. Louvado seja o Senhor. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. É claro que a morte não mais tem domínio ali sobre ele. É claro que não tem mais. Veja, pois quanto a ter morrido de uma vez, escute só, morreu para o pecado. Tá bom? Mas quanto a viver, vive para quem? Vive para Deus, não vive mais para o pecado. Tá aqui, ó. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Então, para o pecado, eu devo estar o quê? Morto. Mas quanto eu viver, eu tenho que viver para Deus. Se para o pecado eu já estou morto, então eu vivo para quem? Para Deus. Nesse caso, então, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Como também o pecado não pode ter mais domínio sobre você. O pecado não pode mais te dominar. Por quê? Porque certamente para o pecado você já morreu. E por você ter morrido para o pecado, você agora vive para quem? Para Deus. Ou seja, já não é mais como nós queremos. Nós não devemos mais fazer, aleluia, glória a Deus, o que o pecado quer tanto que nós faça. Mas por quê? Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Amém? Assim também vós, ou seja, assim também nós, considerai-vos como mortos para o pecado. Então veja de que forma nós temos que considerar. Nós temos que nos considerar como mortos para o quê? Para o pecado. Aleluia, glória a Deus, mais vivos para Deus. Nós temos que nos considerar como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Seja eu, seja você que aí está ouvindo essa mensagem, tipo, se considere morto para o pecado, né? Louvado seja Deus, mas vivo aí para Deus, ou seja, mais viva para Deus, mas tem a tua vida não mais para o pecado, mas tem a tua vida para Deus, viva para Deus, louvado seja o Senhor. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, quem? Nosso Senhor. Amém? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, não deixe que isso aconteça. Não reine, está aqui, ó. Portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O teu corpo já foi morto para o pecado. Então não deixa que o pecado reine aí em teu corpo, não. Louvado seja Deus. Até porque em uma outra palavra diz que nós somos templo de Deus. E o templo de Deus que somos nós é santo. De tal forma que se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Então, peraí, vamos voltar para a palavra. Olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não deixe que isso aconteça. Não deixe que o pecado jamais venha reinar em o seu corpo, que para o pecado já foi morto, né? Louvado seja Deus.
para lhe obedecer em suas concupiscências. Não deixe que isso aconteça. Não, não deixa, não permita. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Não faça isso. Não apresente, aleluia, os seus membros, como está aqui, ó. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Não faça isso, não apresente, não. Porque tem pessoa, meu irmão, minha irmã, que de repente, aleluia, talvez por não ter ainda conhecimento do que diz respeito a esta palavra, ainda fica apresentando os membros dele. Para o quê? Ainda fica apresentando os membros dele como instrumento para o pecado. Não, não, não é para fazer assim. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, tá bom? Mas apresentai-vos a Deus. Apresente aí todos os seus membros a Deus. Aleluia. Como vivos dentre os mortos, tá bom? E, aleluia, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, tá vendo? Como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós daqui, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você está entendendo, querido? Olha, amado ouvinte da palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que ouve a palavra por meio deste canal, veja só, que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Oh, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como veremos ainda no pecado? É claro que nós não podemos viver para o pecado. Por quê? Para o pecado nós já estamos mortos. Nós já morremos para o pecado. Então, quanto a viver, agora nós vivemos para quem? Para Deus. Nós vivemos para quem? Para Deus. Olha, irmão, irmã, viva aí para Deus. Tá bom? Louvado seja Deus. Apresente todos os teus membros não para iniquidade, ou não como instrumento de iniquidade, mas como instrumento de justiça. Amém? Que Deus abençoe aí, querido, a tua vida, a tua casa, a tua família. Fiquem todos na santa, gloriosa e eterna paz do Senhor Jesus. Saiba, louvado seja Deus, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos e fiquem todos na santa e gloriosa e eterna paz do Senhor Jesus. Amém?